Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ele não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para reunir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Venha nos abençoar, venha revelar a Tua palavra. Dê-nos entendimento, Senhor, sobre essa palavra, que o Senhor possa tocar os nossos corações, transformar as nossas vidas, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, meu Deus, transformados por Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no final do capítulo 12, o último versículo vai dizer assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E Paulo vai começar falando sobre as autoridades, e como eu disse, esse texto é bem complexo. Por quê? Porque quando se pensa em autoridade, no nosso caso, nós já lembramos logo do nosso governo, não é verdade? É verdade ou não é? A gente já pensa no governo. E é interessante a gente pensar que Paulo está dizendo que a autoridade é constituída por Deus. E a autoridade é constituída por Deus, mas às vezes, ou na maioria das vezes, ela é constituída por Deus, mas não faz a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Mas nós, como cristãos, como cidadãos do céu e cidadãos dessa terra, nós precisamos estar sujeitos às autoridades e às leis. E quando a gente olha para esse texto, e daí já te vem uma lei que contraria o quê? A vontade de Deus. Quando a gente lê, esse texto sempre gera impacto na minha vida quando eu leio. Por quê? Porque existem leis que contrariam a vontade de Deus. É verdade ou não é? Existem muitas lutas e tentativas de que o cristianismo ou a família, no seu método e na sua forma mais tradicional, de acordo com a palavra de Deus, sofre uma luta constante por parte daqueles que estão no poder. E a gente vê isso em leis, a gente vai ver isso nos livretos escolares. Em algumas cidades, agora não sei que estado que foi, no Paraná ou foi em outro estado, que tinha umas apostilas no Rio Grande do Sul, da escola primária, que dizia lá, tinha histórias de que a filha casava-se com o pai. E isso vem de onde? Do governo. E é interessante nós pensarmos sobre isso, por quê? Porque nós não devemos sujeitar as autoridades quando elas estão colocando algo que contraria a vontade de Deus. Eu preciso estar sujeito à autoridade, desde que isso não seja contrário à vontade de Deus. Mas daí você pensa, mas se Deus estabeleceu a autoridade, e Paulo vai dizer assim, você não pode ser rebelde, você não pode se rebelar, não quer dizer que você vai baixar a cabeça e aceitar. Porque, irmãos, e a autoridade, no sentido governamental, ela é o quê? Ela é que governa, que
cuida, que, como Paulo vai dizer ali, que a gente deve dar tributo, porque eles recebem para isso. No caso da nossa nação, tributo, mais tributo, e mais tributo, e pouco retorno, não é verdade? Então assim, a gente paga e está sempre pagando, mas o retorno a gente vê bem pouco. Mas não é porque não tem retorno, Paulo já está exortando aqui que a gente tem que deixar de fazer o que é certo. E quando eu olho para o contexto de que a autoridade precisa ser respeitada e que ela foi instituída por Deus, e que ainda que ela ruim, ainda que ela seja má, ela foi instituída por Deus. Por quê? Porque no sentido do entendimento do céu, do reino de Deus, a igreja ou o ser humano precisa estar debaixo de uma autoridade contrária para que ele possa reconhecer o poder e a mão de Deus. Se você for olhar para a vida do povo de Israel, e Paulo era um hebreu, era um judeu, e quando você vê que o povo de Israel chegou diante de Deus e falou assim: nós queremos um rei que governe sobre nós, nós não queremos mais um sistema teocrático, que é Deus que domina sobre nós, mas nós queremos ser como as outras nações que governam sobre nós, e nós queremos um rei. E Deus falou assim: eles querem um rei, eu vou dar para eles um rei, mas fala para eles, Samuel, para esse povo, que o rei vai pegar boa parte dos jumentos, do gado, das ovelhas, vai levar os seus filhos para batalhar no exército, vai levar as suas filhas para morar no palácio e para ser praticamente escravas desse rei. E Deus foi falando para Samuel o que ele deveria falar para o povo. E quando Samuel acabou de falar, não tinha nada de bom em estabelecer um rei. Não tinha nada assim que vai melhorar a vida do povo judeu. Não melhorava em nada, só piorava. E eles falaram assim: ainda assim nós queremos um rei que governe sobre nós. E Deus deu um rei para eles. E a partir de então, o povo de Israel foi governado por um rei. E sempre quando Deus queria tratar esse povo passava por governantes maus, e esses governantes faziam com que esse povo sofresse, e esse povo sofria cada dia mais, até que eles se voltavam para Deus. E quando a gente pensa que a gente está passando, ou a gente enxerga às vezes, alguma pessoa pode não enxergar, mas às vezes a gente enxerga que o governo nosso é mau. A gente fala: meu Deus, meu governo é mau. Mas também cada um tem um governante que merece. E às vezes a gente está merecendo passar por isso. Aí você fala: não, eu sou tão bonzinho, né? Não mereço passar por isso. Mas isso às vezes é um filtro de Deus para a nossa vida, para poder aplicar a palavra de Deus em nós, para que a gente possa ter mais intimidade com Deus, para a gente entender o propósito, o querer e a vontade de Deus e praticar. E Paulo vai dizer aqui que os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. E nós precisamos fazer aquilo que Paulo deixou escrito aqui no capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Preste atenção nisso. Os governantes devem ser temidos por aqueles que praticam o mal. Quem tem medo de polícia? Bandido, não é verdade? Ou eu que sou um pouco policiofóbico, eu tenho um pouco de problema com polícia, eu tenho fobia de polícia, não sei porquê, mas eu tenho. Irmãos, passa na Polícia Federal, tem 20 carros na minha frente, agora eu dei uma acalmada, mas eu estou lá na fila, o polícia escolhe eu, parece que eu fico amarelo, vermelho, e eles me param e revisto o carro porque eu começo a tremer de nervoso. Um dia nós estávamos em Vila Celeste, de noite nós fomos pregar lá na igreja quadrangular, na São Roque. Daí levamos umas irmãs da Vila Celeste, tivemos que levar elas de volta. Lá naquela curva da Moreninha, a polícia lá, chapeuzinho vermelho. Meu Deus, parou aquele carro.
E eu estava até com cara de crente, com roupa de crente, mas não teve jeito. Com as irmãs sentadas no banco de trás, a minha esposa do lado, mas fizeram eu descer do carro e batia na lata daquele carro e perguntou por que a antena daquele carro era tão grande. Eu falei, eu estava na igreja, eu estava pregando ali, e eu estou voltando porque eu vou levar as irmãs lá para a Vila Celeste e depois eu vou para a Céu Azul. Não tinha jeito, ele abriu o bagageiro e olhou e tal. Então eu tenho um problema com a polícia. E, irmãos, mas aqui a Bíblia vai dizer assim, aqui, quem tem que ter medo da autoridade é aquele que pratica o mal. E a gente não pode, ou a gente não consegue vencer o mal praticando o mal. A gente precisa vencer o mal com o bem. E isso serve para a nossa vida toda, não só com relação às autoridades, porque às vezes a autoridade vem contra nós com maldade e você está praticando bem. Aí chega um ponto que você está praticando bem, mas porque a autoridade veio contra você, você se junta ou você se rebela contra ela para praticar o mal contra ela. Não é verdade? E às vezes as pessoas acabam perdendo a razão porque deixou de ser quem é em essência. Deixou de ser bom. E isso é difícil a gente viver nesse mundo, por quê? Porque uma provocação, irmãos, vai gerar sempre uma reação. A gente vai reagir de alguma forma. Então, quando eu olho para esse texto todo, e esse versículo que a gente não pode se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, isso é um desafio diário da igreja do Senhor e da humanidade. Por quê? Porque o mal luta contra nós. O mal vem contra nós. E como eu disse, às vezes numa escola, uma criança, o nosso filho, a nossa filha que a gente leva para a escola, chega lá, o mal está sendo apresentado diante dos olhos deles. E isso vai deixar a gente o quê? Revoltado. Vai deixar a gente bravo. E a gente precisa vencer esse mal com o bem. E existem os meios legais para a gente lutar. Não existem os meios legais para a gente lutar? Por quê? Porque o filho é nosso, não é do Estado. Ainda que o Estado queira tomar, ainda é nosso. Então existem os meios legais. Não que você vai baixar a cabeça para tudo, você vai aceitar tudo. Tem os meios legais, o filho é meu. Tiro da escola, põe em outra, mas eu não deixo, porque isso é o mal que está lutando contra nós. Eu venço o mal com o bem. Outra maneira de eu vencer o mal com o bem, qual que é a maneira mais segura de se ter uma piscina em casa e ter criança? Cercar a piscina? Colocar uma tela em cima? Não, ensinar o filho a nadar. A maneira mais segura de se ter uma piscina em casa e ter criança é ensinar o filho a nadar. E aí que entra o nosso trabalho de vencer o mal com o bem. Nossos filhos precisam ser ensinados o que é certo, o que é correto desde sempre. Com a questão política, é uma coisa que pouco se fala nas famílias, mas que é necessário. Eu lembro que desde quando eu me conheço por gente, meu pai sempre falava, nesse tipo de gente você não pode votar, nesse tipo de gente você não pode confiar, esse tipo de gente você não pode acreditar, porque a conversa é boa, mas... E a gente cresceu e venceu a escola, irmãos, porque a escola sempre foi um lugar de doutrinação. Hoje a gente acha que é mais, mas se você puxar na sua memória o tempo que você estudava, sempre tinha fagulhas de doutrinação na cabeça de nós quando nós éramos crianças. É verdade ou não é? A gente ouvia coisas da escola e a gente chegava a ouvir assim, ó, não, seu pai não tem conhecimento. Eu que sou professora, eu sei. Era isso ou não era? Quem que nunca ouviu? Eu já ouvi isso de professor. Quando eu era criança, mas eu tinha um pai em casa que falava assim, ó, os princípios da palavra de Deus é esse, esse e esse. Então o que nós precisamos para ter uma piscina em casa e isso se tornar seguro? Precisamos ensinar nossos filhos a nadar.
precisamos ensinar a verdade da palavra de Deus. Então, nós precisamos vencer o mal com o bem. Você não vai precisar guerrear. Em alguns momentos você vai ter que se impor, você vai ter que defender, porque nós precisamos defender a nossa família, defender os nossos princípios. Mas não é tanto com o embate, é mais com conhecimento, informação. E nós vamos vencer tudo isso e nós podemos não ir à presença de Jesus. Porque daí a gente não vai precisar ter medo das autoridades. Pratique o bem e ela o enaltecerá. E é interessante porque, irmãos, você vai ver que esse texto aqui é usado por governantes para poder manter as pessoas cercadas. Você sabia disso? Houve algo bem antigo desses sistemas árabes que trabalham com terroristas, terrorismo mesmo, diretamente, terrorismo. E um desses líderes foi dar uma entrevista para um cristão, para um repórter cristão, e esse repórter foi lá e chegou lá, achou que a conversa ia ser boa. Logo de cara, esse governante apresentou esse capítulo de Romanos, capítulo 13, que a pessoa precisa se sujeitar às autoridades. Mas o sujeitar no pensamento dele é o seguinte: eu falo, vocês obedecem, e quando vocês desobedecerem, por exemplo, a adoração a Jesus, a gente fala de perseguição, e a igreja é perseguida na nossa nação, por causa justamente dessas coisas que nós estávamos falando, dos princípios. Mas nesses lugares a igreja é perseguida de uma maneira tal que se você confessa que adora Jesus, que ama Jesus e que é um cristão, eles vão lá e te matam. Então, essa autoridade não tem como se sujeitar a ela. E também não tem como você negar a sua fé. Porque quando a gente nega a nossa fé, a gente está abrindo mão de tudo. A nossa fé é viva em Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, a obediência precisa estar debaixo da autoridade e da vontade de Deus. Nós precisamos obedecer, e foi o que Pedro, quando os fariseus mandaram prender e os romanos prenderam eles, ele falou assim: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E é interessante porque a autoridade de fato é constituída por Deus, porque Jesus falou para Pilatos que ele falou assim: eu tenho aqui a autoridade para te prender ou para te soltar. E Jesus olhou para ele e falou assim: nenhuma autoridade você teria se você não tivesse recebido de Deus. Então, ainda que a autoridade venha contra nós, ainda ela foi estabelecida por Deus. Ainda que seja má a autoridade, ela foi estabelecida por Deus. Ainda que ela não pratique a vontade de Deus, ela foi estabelecida por Deus. Mas nós precisamos, às vezes, antes obedecer. Às vezes não, sempre que a autoridade for contrária à vontade de Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Quando você infringe uma lei, isso fere a sua consciência, não é verdade? E a gente, irmãos, infringe a lei muitas das vezes, e a gente só deixa de infringir a lei não é por questão de consciência, mas é por causa de questão de medo da punição. Não é verdade? Por exemplo, a placa na rodovia manda andar 60 por hora. Só que você sabe que ali não tem um radar, não tem um quebra-mola eletrônico, não tem nada disso. Você anda quantos? Normal. Mas quando você sabe que tem um radar, então a gente faz não por consciência, mas por medo da punição. A gente faz por medo da punição. E não é por uma questão de consciência. Não é por cumprimento da lei. Apesar que andar 60 por hora numa BR é atrapalhar o trânsito, não é verdade? É difícil, né? Aí, irmãos, Paulo vai dizer assim no versículo 7: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Deem a cada um o que lhe é devido.
é o que Jesus falou quando ele pegou a moeda e mostrou para os fariseus. O que vocês veem nessa moeda? Aí eles falaram, rosto de César. Falou, então deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E bota imposto nisso na nossa nação. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. E a honra nós devemos ao nosso Deus. E uns aos outros. Nós devemos honrar uns aos outros. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Aí um dia alguém usou esse versículo e falou assim, você não pode estar devendo nada para ninguém, você não pode pegar dinheiro emprestado, você não pode comprar fiado, você não pode fazer nada disso, porque a Bíblia é clara, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. E o que é dívida, irmãos? Dívida é aquilo que você pegou e não pagou. Isso se tornou uma dívida. Agora aquilo que você comprou, por exemplo, comprou um carro, financiou ele, e daí você tem lá o boleto, uma Bíblia assim, né? Aí você tem lá aquela Bíblia lá para pagar todo mês, aí você paga todo mês. E se você paga, isso é um compromisso, não é uma dívida. A dívida é se você deixar de pagar, chegar ao ponto de dar uma busca e apreensão, aí se tornou dívida. Então, quando Paulo está dizendo não devo nada a ninguém, não está falando desse tipo, eu estou precisando comprar algo na farmácia e eu não tenho dinheiro agora, eu vou comprar fiado, quando eu recebo vou lá e pago. Isso não é dívida, isso é um compromisso. Isso está dentro da convivência social, isso faz parte, porque a gente tem que viver nesse mundo, e a gente trabalha, só que a gente trabalha 26 dias, ou 24, ou 22 por mês, e a gente recebe um dia só, né? E a gente tem que viver os 30, não é verdade? Por isso que às vezes a gente tem que comprar fiado, mas a gente tem que pagar, irmãos. Então, cumpra com seus compromissos, porque você não deve ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Quando a gente ama o próximo, a gente cumpre a lei. Foi o que Jesus disse, que no amor se resume toda a lei e os profetas. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo se resume nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Quando você ama, você não mata, você não adultera, você não furta, você não cobiça, porque você ama. E o amor, irmãos, não é um sentimento. Amor é um mandamento. Amor é mandamento, não é sentimento. E nós precisamos amar. João 3,34. Quer ler, pai? Pode ler. Não? Diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É um novo mandamento. Toda a lei e os profetas se resumem ao amar a Deus sobre todas as coisas e amar-se uns aos outros. É amar-se, não amassar, tá, irmãos?
Aí alguém vai falar assim, Deus mandou que amassemos uns aos outros, né? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos, quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Por isso deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Façam isso compreendendo o tempo. O amor não pratica o mal, portanto o amor é o cumprimento da lei. Aí Paulo vai dizer, façam isso compreendendo o tempo. Que tempo? Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos chegando muito próximo da volta do nosso Senhor. Porque ele vai dizer assim, é hora de despertar do sono. Por quê? Porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. É tempo de despertar do sono. E, irmãos, Paulo está falando de amor, está falando de sujeição, Paulo está falando de lei, de cumprimento, está falando de fugir daquilo que é mal e vencer o mal com o bem. Ele vai falar de noite, que a noite está quase acabando e o dia logo vem. E é interessante que Jesus vai usar essa palavra e ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo está dizendo aqui que a noite está quase acabando, então nós caminhamos na noite. Esse tempo é um tempo de trevas e escuridão. Mas Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você precisa de luz quando está escuro. Não é verdade? Nós precisamos de luz quando está escuro. E nós precisamos de Jesus porque nós vivemos em um tempo de trevas. Nós caminhamos em um mundo de trevas. Nós andamos e vivemos em um mundo caído, um mundo pecaminoso, um mundo que está em decadência, um mundo que as catástrofes estão acontecendo. Veja o que está acontecendo lá na Flórida, nos Estados Unidos. A previsão não é boa para o nosso estado, para a nossa nação. E você vai vendo essas coisas e você fala, meu Deus, isso é um mundo caído. É um mundo em pecado, é um mundo em trevas. Por isso nós precisamos andar na luz, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse Jesus que falou assim, eu sou a luz do mundo, ele falou assim, eu sou o caminho. E ele falou assim, eu sou a verdade. E ele falou assim, eu sou a vida. E ele diz, eu sou a luz e quem me segue não andará em trevas. E ele diz também, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus é o nosso tudo, porque nós precisamos andar com ele, amar como ele amou, caminhar como ele caminhou, seguir os seus passos, porque os seus passos nos levam no caminho de luz, ainda que seja um tempo de trevas. Aleluia. Mas a noite está quase acabando. E a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Irmãos, sabe o dia que você está cansado e que a luta vem, e que a dificuldade vem, e que você se sente mal, e que você tem uma agonia que aperta o seu peito, e você fala assim, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Aí você olha para essa palavra encorajadora de Paulo e diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Cada dia que passa está mais próximo. Não é verdade? Hoje está próximo, amanhã vai estar mais próximo. Cada dia que vai passando está mais próximo o dia da redenção, o dia da trombeta do Senhor soar. A noite está quase acabando, o dia logo vem.
Portanto, deixemos de lado. O que nós precisamos deixar? Nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de despertamento. Não é tempo de estarmos dormindo, porque a noite está acabando. Precisamos o quê? Deixar as obras das trevas. E precisamos fazer outra coisa. Revestir da armadura da luz. E comportemo-nos. Então nós precisamos deixar, nós precisamos revestir, nós precisamos nos comportar com decência, como quem age à luz do dia. Então eu preciso deixar as obras das trevas. Mas só deixar as obras das trevas não é suficiente. Eu preciso me revestir das obras da luz. E eu preciso mudar o quê? O meu comportamento. Eu preciso comportar com decência, como quem age à luz do dia. Porque Paulo vai dizer que, ou foi Jesus que disse, que quem embriaga-se de noite. Paulo vai dizer, quem embriaga-se à noite. Quem pratica o mal, pratica à noite. Mas nós precisamos nos comportar com decência como quem age à luz do dia. Por quê? Porque à noite pode ser que fique escondido e as pessoas não vejam. Mas quando a gente tem consciência de que mesmo sendo noite, nós caminhamos à luz de Cristo, então tudo está na luz. E nós precisamos comportar como quem está na luz. Como quem age na luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então nós precisamos deixar as obras das trevas, revestir-se da armadura da luz e comportarmos com decência e revestir-se do Senhor Jesus e não ficar premeditando como a gente vai cumprir os desejos da carne. Coloque-se de pé, irmãos. Esse capítulo nos chama a atenção que é tempo de despertamento. Que a gente não pode ficar dormindo, porque o dia logo vem. E a nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos ou aceitamos a fé. E quando nós entendemos isso, nós precisamos viver no amor, na prática do amor. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. E o que é mal, irmãos? Às vezes um agir nosso pratica o mal contra o próximo. E tem atitudes nossas que faz mal só para nós. Mas esse fazer mal para nós continua sendo mal. Ah, mas o que eu faço só faz mal para mim. Faz mal para você e para aqueles que te amam. Ah, mas isso que eu faço só faz mal para mim. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós. Então se ame e cuide de ti. Se ame e cuide daqueles que estão próximos a ti. Se ame e ame como Cristo nos amou. E Ele amou tanto ao ponto de entregar a sua vida por todos nós. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Então nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Tanta coisa tem acontecido, mas nós precisamos continuar andando na luz. Ah, o tempo é um tempo tenebroso, é um tempo de trevas, mas eu e você caminhamos na luz de Jesus. Ah, nós precisamos deixar as obras das trevas, porque as obras das trevas não nos levarão àquele lugar celestial que Deus tem preparado para nós através do seu Filho Jesus. Nós precisamos nos revestir da luz e nós precisamos nos comportar com decência.
como quem anda e pratica no dia. Então nós precisamos andar, irmãos, o tempo todo entendendo que estamos sendo vistos pelo ser que nos amou e que nos ama tanto e que cuida de nós e que nos abençoa, que nos protege e que nos ensina a nadar para que a gente venha viver seguro. Por isso nós precisamos caminhar na luz. Nós não devemos temer a autoridade, porque nós praticamos o bem, nós andamos em decência, nós andamos nas obras de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos nos revestir disso, nós precisamos nos comportar de acordo com o que Ele espera de cada um de nós. É tempo de despertar do sono. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso guia. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Nós servimos esse Jesus e por isso continuamos andando na luz. Nós adoramos esse Jesus, por isso nós caminhamos na luz. Nós estamos acordados porque nós não estamos sonâmbulos, nós não estamos andando em trevas, porque Jesus é a nossa luz. É tempo de amar como Ele nos amou. É tempo de cuidar como Ele cuida de nós. É tempo de abraçar como Ele nos abraçou. É tempo de praticar o bem como Ele praticou. O tempo é tenebroso, mas os filhos da luz praticam o bem. Não temem a autoridade, porque vive praticando o bem. E que essa palavra possa ficar em seu coração nesta noite. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo entendimento de que o Senhor é a nossa luz, de que o Senhor é Senhor das nossas vidas, o Senhor é o nosso guia. Pai amado, que nós possamos amar como o Senhor nos amou, que nós possamos, Senhor, andar na luz que és Tu, Senhor, na nossa vida. Apesar do tempo que estamos vivendo, nós venhamos praticar as obras da luz, que nós venhamos nos comportar com decência, que nós venhamos, Senhor, meu Deus, adorar e bendizer o Teu nome, que nós venhamos amar, porque esse é o mandamento que o Senhor nos deixou. Pai, ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, uma vida acordada, despertada em Tua presença, porque sabemos que o dia logo vai raiar, e nós precisamos estar pronto para o soar da Tua trombeta, quando nós nos encontraremos contigo nos ares e reinaremos, Senhor, para sempre contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a viver uma vida, Senhor, que vale a pena ser vivida na Tua presença, adorando e bendizendo a Ti. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.